Paz do Senhor a todos os irmãos. Irmãos, hoje nós vamos estudar o nosso segundo estudo. Vamos estudar sobre a oração. Irmãos, o que Jesus ensinou sobre a oração? Vamos entender? Em nome de Jesus, vamos lá. Jesus era um homem de oração. Ele gostava de buscar um local solitário para esse momento agradável de comunhão com o Pai. Às vezes, irmãos, passava a noite toda orando. Também gostava de orar pelos discípulos. Ele orou, inclusive, por todos nós, irmãos. Jesus, sendo o nosso exemplo em todas as coisas, devemos orar como ele orava, considerando que o Filho de Deus sentia necessidade de orar. Irmãos, as orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionava muitos os discípulos. Certa ocasião, irmãos, eles o encontraram concentrado em oração, parecendo inconsciente da presença deles. Continuou orando em alta voz. A oração dos discípulos foi tocado profundamente. Irmãos, que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Vamos ver em Lucas 11:1. Assim diz a palavra do Senhor: o que aconteceu que quando ele orou num certo lugar, quando acabou-lhe, ele lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também Jesus ensinou os seus discípulos. Irmãos, veja que os discípulos sentiam a necessidade de orar. Então Jesus passou a ensinar sobre como deveriam orar. Instruiu a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre elas todas as suas preocupações. A certeza de que Jesus lhe deu de que suas petições seriam ouvidas constituiu também uma realidade para nós hoje. Irmãos, correspondendo ao pedido, Cristo preferiu a oração do Senhor, tal como dera no Sermão do Monte, que se encontra em Mateus 6, 9 e 13. Irmãos, essa é uma oração modelo e apresenta elementos que devem estar presentes em todas as nossas orações. Devemos nos aproximar de Deus com a ação de graça, falar de nossas necessidades, confessar os pecados que cometemos e rogar por misericórdia em harmonia com a sua promessa. Irmãos, que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? A oração secreta só deve ser ouvida por Jesus. Devemos formar o hábito de ter um lugar tranquilo para esses momentos de comunhão. Ao orarmos, irmãos, devemos abrir nosso coração a Deus como um amigo, falando de nossas vitórias, de nossas derrotas, perdas, ganhos, alegrias, tristezas. Lembre-se, Deus não é um pai que deseja ouvir somente boas notícias de seus filhos, sem se interessar por seus problemas. O Senhor deseja que falamos de tudo o que acontece em nossas vidas. A promessa de Jesus, irmão, é: teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Se encontra em Mateus 6,18 essa promessa. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus se inclina do seu trono para ouvir o clamor do oprimido. Foi com essa certeza, irmão, que Davi e Daniel desenvolveram o hábito de orar 3 vezes ao dia. Se encontra em Salmos 55:17 e em Daniel 6:10. Eles viam em cada dificuldade um chamado à oração. Devemos fazer o mesmo, irmãos. Irmãos, há uma condição para a nossa oração ser atendida. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações. Vamos examinar algumas delas? Primeira condição: sentir a necessidade de auxílio. Os que reconhecem sua necessidade e anelam por Deus podem estar certos de que serão satisfeitos. A oração tem de estar aberto à influência, o Espírito. Do contrário, irmãos, a bênção de Deus
pode não ser obtida. Somos todos carentes do cuidado de Deus, como um bebê carente da atenção e dos cuidados dos pais. Segunda condição, irmão, orar com fé. Jesus elogiou muito que foram curados por sua fé e criticou a falta de fé até mesmo dos discípulos. Tiago ensinou que quando pedimos com fé, seremos como as ondas do mar, impelidas, agitadas pelo vento. De fato, a Bíblia é clara em ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, irmão, também devemos orar com fé. Terceira condição, obedecer aos mandamentos. Irmãos, todas as dádivas são prometidas sob a condição de obediência. Quem desobedece à lei tem sua oração recusada pelo céu. Deus tem o céu cheio de bênção para aqueles que cooperam com Ele. Todos quantos lhe são obedientes podem pedir o cumprimento de suas promessas. O apóstolo João ensinou: aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Amém, irmãos? E a quarta condição, perdoar os que nos ofendem. Jesus ensinou na oração modelo, irmãos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se encontra em Mateus 6,12. Se esperarmos que nossas orações sejam atendidas, devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados. Irmãos, a quinta condição, pedir segundo a vontade divina. O apóstolo João, irmãos, ensinou esta mesma verdade. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Somos tão falíveis que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção. Deus, contudo, é tão bondoso que só atende o que sabe ser para nosso benefício. Eita, Deus maravilhoso. Sexta condição, irmãos, preservar e não esmorecer. A perseverança na oração também é uma condição para que ela seja atendida. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e na experiência. Paulo aconselhou: perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Sétima condição, irmãos, orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e no fim da oração. É orar segundo os sentimentos e o Espírito de Jesus, ao mesmo tempo em que cremos em suas promessas e descansamos em sua graça. Cristo mesmo declarou: tudo quanto pedis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eita, Deus maravilhoso, irmãos. Irmãos, ou seja, Deus tem 3 formas de responder às nossas orações: sim, não ou espere. Vamos ver? A resposta sempre será sim, irmãos, quando todas as condições forem preenchidas e o que pedimos for o melhor para nós. Se a resposta será não, quando o que pedimos não for o melhor para nós. Tiago escreveu: pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjar em vossos prazeres. Está em Tiago 4,3. Deus é muito sábio, por isso jamais comete um erro. Ao mesmo tempo, irmãos, por seu amor infinito, jamais vai deixar de abençoar os que são sinceros. A resposta será: espere, quando Deus desejar provar nossa fé ou experimentar a sinceridade de nosso desejo. Irmãos, talvez ainda não seja a hora de recebermos o que pedimos, mas a bênção virá mais à frente. Basta crer e buscar, amém?
Esse é o nosso estudo, irmão, de número 2. Isso é o que Jesus nos ensinou sobre a oração. Que Deus abençoe a todos e que esse estudo melhore e aumente e fortalece a sua fé e que você possa continuar firme no caminho do Senhor. Irmãos, não se esqueça, se você gostar, se você gostou, vai lá no meu canal, Carlos Servo de Cristo, no YouTube. Se cadastre lá, se inscreve, compartilhe, comentem, dá um like, amém? Porque outras pessoas também precisam estudar, precisam entender o que Jesus nos ensinou, amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e obrigado, graças a Deus. Deus abençoe a todos.